3. Questão número 3 fala o seguinte. Para aquecer 1 quilo, 1000 gramas, de uma substância de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius, foram necessárias 400 calorias. Determine calor específico e capacidade térmica da substância, certo? Então, vamos lá. No exemplo número 3, ele nos dá o quê? Ele nos dá massa 1 quilograma, que eu já vou passar para grama, naturalmente, que eu vou precisar deles em grama. Então, 1000 gramas, tá? Temos lá a temperatura inicial 10 graus Celsius, temperatura final 60 graus Celsius. Então nós temos uma variação de temperatura de 60 menos 10, 50 graus Celsius. Certo? Final menos inicial. E recebeu uma quantidade de calor de 400 calorias, certo? Ele pede na letra A o calor específico e na letra B a capacidade térmica. Então vamos fazer a letra A primeiro. Letra A, calor específico. Calor específico vai ser 400, que é a quantidade de calor, né? Usando a mesma fórmula do anterior, do exemplo 2. 400 dividido por 1000 vezes a variação de temperatura, 50. Então, a massa vezes a variação de temperatura. Mesmo esquema eu farei. Vou até mudar de cor aqui, vou botar em vermelho. Ó, corta um zero de cima com zero de baixo, mais um zero com zero. Certo? Então, me sobra aqui, vou botar em vermelho mesmo, 4 dividido por 500. Certo? 4 dividido por 500. E 4 dividido por 500, nós vamos ter aí, né? Eita, deixa eu apagar aqui. Nós vamos ter 0,008 calorias por grama grau Celsius. Eu vou botar aqui embaixo para ficar mais bonitinho, completo, né? 0,008 calorias por grama graus Celsius. Perfeito? Maravilhoso. Certo? Sem estresse. Vou para a próxima folha para a gente fazer a letra B, até para não ficar embolado aqui. Vamos abrir mais uma paginazinha aqui. Letra B. Letra B. Certo? Que fala em capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Eu não me lembro, eu vou lá. Quanto foi a quantidade de calor? 400. Qual foi a variação de temperatura? 50. Então, eu vou lá, ó. 400 dividido por 50. 0 corta com 0, certo? Eu vou ter 40 dividido por 5. Mole, mole, fácil, fácil. Então, a capacidade térmica, 8 calorias por grau Celsius. Certo? Lembrando a diferença do calor específico para a capacidade térmica, o calor específico tem a ver com a substância, certo? E a capacidade térmica tem a ver com só o material, sem se preocupar com a substância que é feita, só o corpo, tá? O aquecimento do corpo, certo? Então nos falta agora, vou até abrir mais uma página, porque a gente vai precisar, nos falta agora o exemplo número 4.
A gente vai, claro, naturalmente fazer com mais carinho, né? Que esse aí é diferente. Vamos lá. O gráfico representa a variação de temperatura de um corpo sólido em função do tempo. Ao ser aquecido por uma fonte que libera energia a uma potência constante de 150 calorias por minuto, sabendo-se que a massa do corpo é de 100 gramas, calcule o seu calor específico, certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, certo? E vou transcrever lá o que nos foi fornecido. No exemplo número 4, nos foi fornecido o seguinte, que eu tenho uma fonte, né? Que a potência lá fornecida é de 150 calorias por minuto, certo? Ótimo. Sabendo que a massa do corpo é de 100 gramas. Ele quer saber o calor específico. Para eu saber o calor específico, primeiro, eu preciso achar a variação de temperatura também. E tem que achar quem? Quanto foi a quantidade de calor fornecido para ele aumentar essa temperatura. Isso tudo está no gráfico. Vamos pegar o gráfico. Vamos lá pegar o gráfico, tá? Vamos analisar o gráfico aqui. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Ó, que bonitinho, ó. Foi besteira, mas tudo bem. Isso, beleza. Então eu tenho aqui, ó, no gráfico, tá? Eu tenho aqui. Deixa eu só mudar a caneta aqui para ficar mais bonito. Eu tenho aqui, ó, a temperatura inicial, certo? Ó, observa o gráfico, ó, ele está aumentando. Então, o corpo estava a 20 graus Celsius e foi até 140 graus Celsius. Beleza? Ele aumentou até 140. É isso que fala o gráfico. Ó. Tava aqui, ó, nasceu em 20 e foi até 140. E é nesse ponto é que me interessa. Certo? Em quanto tempo? Olha o tempo aqui embaixo. No eixo aqui da horizontal. 10 minutos. Então foram 10 minutos colocando o calor. 10 minutos para ele aumentar de 20 graus Celsius e chegar até 140 graus Celsius. Então foram 10 minutos fornecendo a esse corpo 150 calorias por minuto. O que aqueles 150 calorias por minuto nos diz? Deixa eu voltar lá. O que aqueles 150 calorias por minuto nos diz? Que a cada minuto ele forneceu 150 calorias para o sistema, para o corpo. Se ele ficou 10 minutos sendo aquecido, vai ser 150 vezes 10. Se a cada 1 minuto é 150 calorias, 10 minutos, 150 vezes 10. Vai dar 1.500 calorias. Tá? 1.500 calorias. Ele vai receber 1.500 calorias. Para aumentar aqui a temperatura, vou botar aqui em azul. Eu tinha uma temperatura inicial de 20 graus Celsius e fui até uma temperatura final de 140 graus Celsius. Certo? E eu vou fazer essa variação. Variação de temperatura, 140 menos 20. Vai dar 120 graus Celsius. Beleza? E agora eu vou montar. Como é que a gente vai montar? Mesmo esqueminha. Vou abrir mais uma folha, precisa. Né? Aqui, ó. Calor específico. Quantidade de calor dividido pela massa vezes variação de
temperatura, tá? Então, ó, quantidade de calor, calor específico, né? Vai ser, qual é a quantidade de calor? Quantidade de calor que nós vimos, ó, 1.500, que nós calculamos, 150 vezes 10. Então, 1.500 calorias. Então, aqui, ó, 1.500 calorias dividido pela massa que já foi fornecido lá no início, que era 100, vezes a variação de temperatura que nós vimos, 140 menos 20, 120, certo? Vou fazer o mesmo esquema, cortar os zerinhos que dá. Corta um de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo, certo? Então vamos ter aqui, vamos voltar para a caneta preta. Vamos ter aqui em cima 15, né? Dividido por 12 vezes 10, 120. Então vamos ter 15 dividido por 120, né? Então calor específico vai ser 0,125 calorias por grau Celsius. Esse é o calor específico dessa substância, utilizando o gráfico, certo? Beleza, pessoal? Vou colocar lá para vocês, né, na plataforma uma lista de exercícios. Não é muito grande, coisa pequena, 4, 5 questões para vocês poderem fazer, tá? E já para a semana que vem. E aí na semana que vem eu coloco a resolução para vocês, tá? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.